Se eu soubesse disso antes, a minha vida teria sido bem mais leve, mas demorou 38 anos para eu perceber algo que pode mudar completamente a sua forma de viver. E eu vou te mostrar isso em alguns minutos de vídeo. Pessoas que crescem lá abusivos, elas são ensinadas diretamente ou indiretamente que elas não têm valor, que elas não são boas o suficiente. Ela é ensinada que elas são um peso para as outras pessoas. Pessoas que são criadas em lar abusivos, elas se sentem sempre desvalorizadas, porque aquele lar, naquele ambiente tóxico, naquele ambiente abusivo, as pessoas são desvalorizadas a todo instante, a todo momento. Ela não se sente boa o suficiente. Por mais que ela faça, por mais que ela tente, mas ela não se sente boa o suficiente. Porque aquele lar, não lá em si, mas as pessoas que estão vivendo naquele lar, sempre traz constante movimento de desequilíbrio emocional. A todo instante, a todo momento, você se sente inseguro no seu próprio lar. Porque as pessoas transmitem para você insegurança, transmitem que você não é bom o suficiente, que você nunca vai estar bom, porque você não tem qualidade nenhuma. Felizmente, pessoas que são criadas nesses lares não conseguem se enxergar como um ser humano que tem suas virtudes e suas não virtudes, que tem seus valores e também tem suas incompetências, como qualquer outra pessoa, mas essas pessoas só conseguem enxergar que ele é incompetente, que ele não tem valor, porque foi ensinado isso para ele. Sente que são um peso para as outras pessoas. Não sei se você conhece algumas pessoas que têm dificuldade em pedir ajuda. Mas que esteja passando por situações desafiadoras, que não consegue lidar sozinho com aquela situação, mas não consegue pedir ajuda porque acha que é um peso na vida das outras pessoas. Quando um ambiente sempre é apreensivo, você sempre fica em alerta, você pensa que a todo instante pode acontecer algo ruim. Poderia abrir uma geladeira porque aquele barulho incomodava a pessoa abusiva que estava com você. Você não poderia fazer um movimento mais brusco, você não poderia falar algo que aquela pessoa não aceitasse aquela forma que você falasse, porque você sempre estava errada. Você sempre era o errado da história toda. Então, não poderia cair uma colher com mais força, você não poderia abrir uma porta com mais força, porque tudo isso, naquele sistema abusivo, era dado como uma catástrofe. Você foi criando um mecanismo de defesa para lidar com aquele ambiente que era tão abusivo, aquele ambiente que você não poderia nem respirar muito alto. A sua existência naquele ambiente fazia mal para aquelas pessoas só pelo simples fato de você estar existindo. E talvez você desenvolveu o transtorno pós-traumático de tanto você ficar em alerta. O seu cérebro está todo instante, todo momento, como fosse em alerta, em alerta, em alerta. A todo instante você está subindo, subindo, subindo em degrau de emoções, porque você foi vivido naquele ambiente que era todo caótico, aquele ambiente que só tinha discussão, esculhambação, aquele ambiente com uma desinformações descruzada, diálogo muito confuso. Era tudo muito, muito confuso para a sua vida, para a sua cabeça, para a sua existência humana. Era tudo muito fardo. Você não poderia respirar, você não poderia falar, você não poderia perguntar, você não poderia gesticular muito, porque tudo era motivo de briga, de discussão. A sua existência fazia mal para aquelas pessoas abusivas, porque não tem explicação nenhuma, mas o simples fato de você existir fazia mal para as outras pessoas, o simples fato de você respirar, o simples fato de você falar, de você ter sua existência. Então, era bem difícil você viver naquele ambiente. E você hoje talvez tenha dificuldade de expressar suas emoções, porque quem vive em ambiente muito tóxico tem dificuldade de expressar suas emoções, tem dificuldade de expressar tristezas, alegrias, porque você foi reprimido naquele momento, naquele seu ambiente caótico. Você sempre não foi, engula seu choro, cala sua boca, não fale muito, não chore muito, não ria muito, porque se você rir agora, mais tarde você pode chorar, se você chorar muito, você vai apanhar. Então você foi crescendo na sua vida adulta e você não soube expressar suas emoções para as outras pessoas. Que vivem em ambientes abusivos não sabe estabelecer limite para as outras pessoas, não sabe dizer um não, não sabe colocar limite para as outras pessoas mesmo. Às vezes deixa as outras pessoas fazer de você de gato e sapato. Isso seja num ambiente de trabalho, num ambiente de relacionamento, porque você não conhece seu devido valor, porque você viveu naquele ambiente tóxico, naquele ambiente que não foi bom o suficiente para você. Então você saiu para a sua vida adulta e você não aprendeu a impor limite nas pessoas, deixou as outras pessoas fazerem o que bem entenderem com você. Às vezes você vive até em relacionamento amoroso ou qualquer tipo de relação que não seja boa para você, mas você tem medo da rejeição, você tem medo de ficar só, então você prefere estar numa relação que não seja boa o suficiente para você, porque você tem medo da rejeição, você tem medo de ficar só, você prefere estar com aquela pessoa que lhe faça mal do que você estar apenas sozinho. Também você acredita que ser tratado mal é o normal, porque você sempre foi tratado mal. Você sempre viveu naquele ambiente tóxico, naquele ambiente abusivo. Então você achou por muito tempo, como eu achei por muito tempo da minha vida, que isso era o normal, a gente ser tratado mal pelas outras pessoas. Você cresce ouvindo que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, você vai tendo várias crenças negativas a seu respeito.
Porque você ouviu tudo isso, você acreditou nisso, que você não era capaz, e você vai tendo autossabotagem. Você vai autossabotando o seu emprego, você vai autossabotando as suas limitações, você vai autossabotando. Por exemplo, você está em um ambiente de trabalho e as pessoas dão oportunidades melhores para você, mas você acredita que você não consegue. Então você prefere ficar abaixo daquilo que você poderia ter muito mais lucro financeiro, muito mais lucro profissionalmente mesmo, mas você acha que você não é boa o suficiente, você vai sabotando seus estudos, você vai sabotando tudo que você possa lhe sabotar inconscientemente. Eu passei muitos anos da minha vida a lutar contra mim mesma, porque eu não sabia quem era eu, o que era que eu queria. Não estava muito claro os meus objetivos para a minha vida. Viver em ambiente tóxico tem muito disso, de não saber o que é que você quer, quem é que você é. É como não tivesse muito claro o seu espaço, não tivesse muito claro a sua vida. Você não tem uma visão muito clara de quem é você mesmo. Também eu buscava muito validação dos outros. Eu me comparava muito com as outras pessoas, como eu já falei, e buscava muita validação dos outros. Não sabia dizer não, não sabia falar. Não falar o português correto, não falo isso, mas falar assim, me impor. Me colocar como uma pessoa que tem os seus pontos, que pode colaborar em uma conversa. Trazer conversas divergentes para aquele debate, ou conversas convergentes também. Eu tinha medo de me priorizar. Eu sempre colocava as outras pessoas acima de mim mesma. Eu não me priorizava. Eu sempre priorizava as outras pessoas. Eu aprendi que a gente deve sempre priorizar a gente. Aprendi que terapia muda muito a sua visão de si mesmo, que você, a partir do momento quando você começa a lhe conhecer, vai quebrando vários grilhões sobre a sua existência humana. Você percebe que você consegue muito mais do que aquelas pessoas falaram para você, ou do que até você pensou sobre o seu respeito. Aprendi que a gente sempre está propenso a aprender sempre mais com os outros e com nós mesmos. Nunca vai ter ninguém que é o sábio o suficiente, também nunca vai ter ninguém que não saiba de nada. Porque sempre a gente aprende, a gente está aqui com uma troca. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Aprendi o meu valor. Aprendi que o meu valor é baseado no que eu me vejo, de como eu me enxergo, de como eu me comporto, de como eu consiga me expressar para as outras pessoas, mas não só expressar em palavras, às vezes nos olhares, às vezes na forma como você está se comportando. Que você deve colocar limite nas outras pessoas, que você deve não deixar as outras pessoas ferir a sua limitação, porque vai ficando de escassez, porque você não sabe muito bem quem você é, então você deixa as pessoas fazerem de você de gato e sapato. E também aprendi que você não deve deixar ninguém passar por cima de você, seja lá quem for, ninguém passar por cima de você, você também não deve passar por cima de ninguém. Mas você não deve quebrar suas éticas, seus valores pessoais que você tem internamente mesmo, as suas éticas, e também não deixa ninguém gritar com você, ninguém fazer você de gato e sapato. Hoje em dia, eu não. Se vier gritar comigo, se vier fazer comigo o que fizeram há muitos anos atrás, não. Aqui não. Porque eu sei o meu valor e também reconheço os valores das outras pessoas. Mas também eu sei reconhecer o meu. Você começa a colocar limite nas outras pessoas, muitas pessoas vão sumir da sua vida porque simplesmente estava acostumado a tratar você da forma que era conveniente para eles. Ou então muitos vai mudar a forma como ele tratava você e vai tratar como você merece. Aprendi também que você deve saber o que é que você quer nas suas relações. Quais são os limites que você tem que dar para as outras pessoas e qual é o limite que você tem que dar para você mesmo nas relações, como por exemplo, em uma relação amorosa, você tem que se deixar um pouco de si, porque para a gente viver em uma relação, a gente tem que sempre saber dosar. No entanto, você não tem que se alienar, se transformar em um outro ser que não seja você, com seus valores, com as suas éticas, com a sua percepção em relação a você, em relação à vida, por causa de um outro ser humano, não. Desse jeito, se você for fazendo isso com você, você vai se virando em outra pessoa. Você vai estar, de um todo jeito, desacreditando de você mesmo. Eu passei anos da minha vida a lutar contra mim mesma. Era boazinha demais, tinha medo de falhar, medo de falar, medo de me expor. Sempre me comparava com as outras pessoas e nunca me priorizava. Buscava sempre validações dos outros, medo de dizer não. Eu nunca me priorizava, sempre priorizava as outras pessoas. Aprendi também que por mais que você faça por pessoas abusivas, você nunca vai ser bom o suficiente. Você vai tentar, é desgastante demais você viver em um ambiente que não lhe respeita, um ambiente que trata você como um lixo. Se reconhecer os seus esforços, porque se você for esperar reconhecimento das outras pessoas, na maioria das vezes você nunca vai ser reconhecido. Então, se você não se levar para jantar, você não se levar para se cuidar, você não se levar para se recolher dos seus fardos, se você não se encantar com você mesmo de vez em quando se desencantar,
Você vai ficar esperando sempre dos outros. Tem que olhar para você mesmo, você tem que reconhecer a sua história, também é muito importante. Você reconhecer a sua história, você compreendê-la. E isso, eu compreendi a minha história toda em terapia. É um dos pilares essenciais para a minha vida terapia, principalmente a psicanálise, porque é a cura pela fala. Quando você vive em um ambiente tóxico, você é muito calado. Você é muito calada porque as pessoas sempre lhe interrompem, as pessoas sempre lhe atropelam, as pessoas sempre não escutam, as pessoas sempre taxam você como um lixo, como ninguém, como transparente. Então você vai internalizando isso dentro de você. E na terapia você tem essa percepção de quem é você mesmo, de um todo, além do seu passado que você viveu, você reconhece você como hoje, como agora, como um ser humano que tem suas limitações, que não deixou de viver aquilo tudo, porque faz parte de você hoje, quem você é. Porque você é uma soma de várias coisas que aconteceram em sua vida. Então, isso não deixa de ser quem você é hoje. No entanto, não limita pelo resto da sua vida, porque você tem condições o suficiente de se libertar, de quebrar esses grilhões que lhe prende tanto. Estava vendo uma imagem de um elefante grandão, e estava preso numa corrente bem pequena, numa estaca do chão bem pequena também. Porque o elefante ele é condicionado desde pequenininho a ficar nessa estaca pequenininha, com uma corrente amarrada aos seus pés. Ele vai se condicionando depois de grande, depois de adulto, que essa corrente ainda lhe prende. Mas essa corrente é tão pequena, esse estaca é tão pequeno e o elefante é tão grande que ele poderia muito bem quebrar aquela estaca com a força que ele desse. Do mesmo jeito é você, do mesmo jeito fui eu por muito tempo de minha vida. Eu achava que aquelas todas crenças estavam me limitando, como me limitou. Mas não me limita mais. Eu sei que eu não sou aquilo, eu sei que eu passei por aquilo tudo. Mas faz parte da minha vida, mas não faz parte de um todo meu. Porque eu não sou só aquilo. Eu tenho muitas outras nuances, como você também. Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe, se inscreva no canal, que todas as semanas eu trago vídeo novo. Obrigada por me ouvir e até a próxima.